Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o Império Romano e sobre algumas das características, das três características principais que marcam o Império Romano, né? A política da Pax Romana e a política do pão e circo. Então vamos lá, vamos começar. Então, só lembrando, né? A República Romana ela entra em crise. Durante esse período de crise, os generais se tornam figuras extremamente importantes que têm a lealdade dos seus soldados, que têm a lealdade do exército, e esses generais vão assumir o controle político da cidade de Roma, né, acima do Senado. E a gente tem então os triunviratos. O primeiro triunvirato vai ser governado por Júlio César, né, os outros dois vão acabar sendo assassinados, e depois o próprio Júlio César acaba sendo assassinado numa cilada dos senadores. E depois a gente tem o segundo triunvirato, que acaba sendo governado por Otávio, o Lépido acaba se afastando do poder, Marco Antônio é derrotado e Otávio assume como o único governante da cidade de Roma. E quando ele assume como imperador, ele vai se dar alguns títulos, né? Imperator, que é o chefe de todo o exército romano, Princeps, ou primo entre pares, o mais importante de todos os patrícios, tribuno da plebe vitalícia, a voz dos plebeus no Senado, Pontifex Maximus, que significava o líder religioso, mas o mais importante de todos era o título de Augusto. E a palavra Augusto significa santo, venerado. Ou seja, o imperador romano deixa de ser um simples homem e passa a ser um deus para os romanos. E os romanos, os imperadores romanos, passam a utilizar o título de César, né, que era o nome de Júlio César que acaba se transformando num sinônimo de imperador romano. E o Império Romano, ele tem três características. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo duas dessas características. No próximo vídeo eu explico a terceira. A primeira característica, o período do Império Romano, ele é um período onde é que você tem, nos primeiros anos, a Pax Romana. A Pax Romana é a paz de Roma. E essa Pax Romana é uma paz que ela é imposta pelas armas. O que significa isso? O Império Romano e o Exército Romano eles eram muito poderosos, poderosos demais. Então, os povos que se revoltassem contra Roma, eles normalmente eram aniquilados. Então, os povos não se revoltavam contra os romanos, não porque eles gostavam dos romanos. Eles não se revoltavam porque eles tinham medo do que o povo de Roma, o que o exército de Roma poderia fazer com eles. Por causa disso, o Império Romano ele viveu um período de paz, onde é que você teve poucas guerras internas. Não porque o povo gostava de Roma, mas porque eles tinham medo do poder do exército romano. Então, o nome que a gente dá para essa paz que é imposta pelas armas é Pax Romana, a paz de Roma. E a segunda característica que nós temos na cidade de Roma, principalmente durante o período do Império, é uma política chamada de pão e circo. A cidade de Roma continuava tendo muitos pobres. A cidade de Roma continuava tendo uma quantidade enorme de plebeus, de escravos, de pessoas desempregadas, uma quantidade muito grande de pessoas que podiam dar problema dentro da cidade de Roma ou nas províncias imperiais. Então o governo de Roma, ele adotou uma política que em latim é conhecida como panis et circenses, comida e circo, ou comida e diversão. E dessa forma, o governo de Roma dava para o povo comida, então eles distribuíam pão, ou eles barateavam o preço da farinha para que a farinha ficasse mais acessível para as pessoas, tá? Então eles distribuíam comida para as pessoas e também distribuíam diversão para as pessoas, porque se o povo se divertisse, ele esquecia dos seus problemas. Então, essa diversão era conhecida como circo. E as principais formas de diversão que existiam em Roma eram duas. A primeira e a mais conhecida de todas eram as lutas de gladiadores que aconteciam nas arenas, né? Aqui do lado aparece a arena de Roma, conhecida como Coliseu ou Circus Máximos, onde aconteciam grandes batalhas entre os gladiadores. Então, quem que eram os gladiadores? Os gladiadores normalmente eram escravos que eles eram capturados e depois vendidos para ludos, que eram lugares de treinamento dos gladiadores, e eles então eram treinados e classificados para eles lutarem. E você tinha várias classes diferentes. Você tinha lutas X1, você tinha lutas em grupos, você tinha classes diferentes. Você tinha os bestiári, que eram gladiadores que lutavam contra animais. Você tinha
tipos diferentes de gladiadores que usavam armas diferentes, quem usava tridente, quem usava espada, quem usava rede. Então você tinha várias classes diferentes. E esses gladiadores, eles faziam batalhas em arenas pelas cidades romanas, né, do Império Romano, das quais a mais conhecida de todas é o Coliseu, né, onde você tinha essas batalhas que aconteciam. E nesse Coliseu chegava a caber 70 mil pessoas para assistir. Eles tinham um teto retrátil para colocar sombra para o público que assistia. Eles conseguiam inundar o centro do Coliseu para reproduzir batalhas navais. Eles tinham um subsolo com elevadores para os caras aparecerem no meio de toda a arena. E você tinha batalhas principais, né, as batalhas entre os gladiadores X1 eram as mais que o povo mais gostava, mas você tinha batalhas intermediárias que aconteciam, né, entre uma luta grande e outra. Você tinha lutas contra animais, você tinha lutas entre mulheres, você tinha lutas entre anões, até lutas entre homens vestidos de mulher, entre travestis você tinha. E esses escravos lutavam para divertir as pessoas. No começo, as batalhas não iam até a morte, tá? Então, se as pessoas se esforçassem nessas batalhas e o povo gostasse, eles faziam assim, né? E se o cara era derrotado, ele era derrotado, mas continuava vivendo, né? Se o cara não quisesse se esforçar nessa batalha, se o cara fizesse corpo mole, se o povo achasse que a batalha estava chata, tipo um 0-0, ruim pra caramba, o povo começava a vaiar e fazer assim. E se o povo vaiasse e fizesse assim, o derrotado podia ser morto ou até os dois gladiadores eles podiam ser enforcados porque eles não proporcionaram um bom espetáculo. E mais para o final do Império Romano, as lutas de gladiadores começaram a ir até o final, ou seja, eles começaram a ir até que algum deles fosse morto, né? Então, essas lutas elas começaram aí até a morte, era um grande espetáculo sangrento que fazia parte desse circo. Essa é a mais conhecida de todas, mas não era a favorita dos romanos. O que os romanos mais gostavam é essa que aparece aqui do meu ladinho, que é a corrida de bigas, a corrida de cavalos. Então, normalmente também eram escravos os corredores de bigas, né? Então você tinha escravos que eles eram colocados em bigas. Biga normalmente é quando você tem dois cavalos. Essa que aparece aqui do lado é uma quadriga, porque ela tem 4 cavalos. E eles então corriam em circuitos normalmente ovais, como aparece esse hipódromo aqui, onde é que você tem esse circuito oval, onde é que esses escravos eles corriam com o cavalo. Era extremamente perigoso, os cavalos podiam se assustar, eles podiam cair, ser pisoteados e morrer nisso daqui, mas esse era o espetáculo favorito dos romanos, inclusive o esportista que mais ganhou dinheiro em toda a história não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, não é o Lewis Hamilton, não é o Neymar, mas era um escravo que durante o Império Romano corria de quadriga e ele se tornou o esportista que mais conseguiu dinheiro, porque as pessoas gostavam tanto das corridas dele que jogavam moedas de ouro na arena do hipódromo depois da corrida dele, e o dono dele ganhou muito dinheiro com isso daí, tá? Então isso aí fazia parte do circo, porque se o povo vai para esses jogos que eram de graça, tá? Não eram cobrados ingressos para isso, se assistir esse jogo de graça, por que você vai se preocupar com política? Você está comendo e está se divertindo. Por que você vai se preocupar em se revoltar? Por que você vai se preocupar em se manifestar contra o governo se o governo está proporcionando isso para você? E o nome dessa política é política do pão e circo, panis et circenses. E no próximo vídeo eu vou explicar para vocês a última característica do Império Romano, que é o cristianismo, essa religião que surgiu durante o Império Romano. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.